Segunda carta de Pedro, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 9, nós veremos uma questão sendo respondida. Jesus não vai voltar? Como assim? Versículo 1. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Pedro escreve essa segunda carta para despertar a igreja, que estava adormecida espiritualmente pelo falso ensino dos falsos profetas ou falsos mestres. Pedro vai relembrar os irmãos sobre o retorno do Senhor Jesus. Versículo 2. Para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e de nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador. Pedro escreve esta carta para que os irmãos recordem sobre o retorno de Jesus. Pedro diz que os profetas e o próprio Jesus e os apóstolos anunciaram sobre o retorno de Cristo. Pedro mostra para os irmãos que tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento estão em harmonia sobre o dia do Senhor. Jesus pregou um sermão escatológico que está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 24 e 25, sobre o seu retorno e o julgamento final. Verso 3. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Pedro diz que nos últimos dias virão escarnecedores. Devemos lembrar que últimos dias é uma referência para todo o período entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Pedro chama os falsos mestres, falsos profetas, de escarnecedores. Eles não levavam a sério a ideia do inferno e sobre o retorno de Jesus. Pelo contrário, eles zombavam e desprezavam esses assuntos. Esses falsos profetas, falsos mestres, zombavam da vinda de Jesus e do juízo final, porque eles viviam uma vida para satisfazer os desejos da sua carne. Eles viviam em pecado. Eles preferem zombar e desprezar a palavra de Deus do que se arrepender e abandonar o pecado. Muitos falsos pastores e líderes religiosos ainda hoje fazem isso. Eles preferem distorcer a palavra de Deus do que serem corrigidos por ela. Eles preferem acreditar nas suas heresias, no seu falso ensino, do que ter que confessar os seus pecados e se arrepender deles. Verso 4. E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pedro mostra que os falsos mestres, os falsos profetas colocavam dúvidas nos cristãos sobre o retorno de Jesus. Esses falsos mestres, falsos profetas não acreditavam na segunda vinda de Jesus e por causa disso eles usavam seus falsos argumentos para fazer os cristãos não acreditarem na segunda vinda de Jesus. Eles zombavam da ideia do retorno de Jesus, só não conseguiam enxergar que toda a história estava caminhando para o cumprimento da segunda vinda de Jesus. Aqueles que hoje zombam e não levam a sério a segunda vinda de Jesus, eles estão cegos. Eles não conseguem enxergar que todos os acontecimentos na terra estão caminhando para o cumprimento da palavra de Deus e para o retorno de Jesus. Versículo 5. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Pedro diz que esses falsos mestres ignoravam propositalmente os fatos da criação do mundo e da segunda vinda de Jesus. Esses homens distorciam a verdade de Deus, porque queriam viver de forma deliberada. Pedro mostra que o mundo não surgiu do nada, não surgiu através de uma explosão ou até mesmo através de uma evolução, mas através da palavra de Deus. O mundo foi criado por Deus, pela palavra do seu poder. Verso 6. Pelas quais coisas pereceu o mundo
de então, coberto com as águas do dilúvio. Pedro diz que Deus aplicou seu juízo através das águas do dilúvio. Todas as pessoas morreram afogadas, com exceção de Noé e a sua família. Versículo 7. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Pedro diz que os céus e a terra que hoje vemos estão reservados para o juízo de Deus, assim como na época de Noé, Deus aplicou o seu juízo através da água do dilúvio. Agora destruirá esse mundo através do fogo no dia do juízo. O propósito de Deus nesse juízo é julgar os ímpios e purificar a natureza, que também foi afetada pelo pecado. Através de Deus, diz a própria natureza, a palavra de Deus diz que a própria natureza clama pela segunda vinda de Jesus. Deus prometeu lá em Gênesis capítulo 9, do verso 8 ao 17, que não destruiria mais o mundo com a água. Agora ele irá destruir com fogo. Nesse dia, os ímpios terão que enfrentar a ira de Deus. Versículo 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Pedro escreve esta carta para os irmãos se lembrarem daquilo que foi falado e não terem dúvida da segunda vinda de Jesus, porque muitas pessoas zombavam e faziam pouco caso desse assunto. Muitos diziam, desde que o mundo é mundo, nada mudou, continua tudo do mesmo jeito. Mas Pedro mostra que Deus não vê o tempo como nós, porque Deus, ele é eterno, e que mesmo agindo no tempo, ele não está preso ao tempo. Devemos lembrar que existem 2 tipos de tempo: o Cronos, que é o tempo do homem, cronológico, do relógio, e o Kairos, que é o tempo de Deus, é o momento certo, é o tempo oportuno. Versículo 9. O Senhor não tarda a sua promessa, ainda que alguns tenha por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender-se. Pedro mostra que as pessoas não entendem o porquê Jesus ainda não voltou. Muitos acham que ele está demorando, mas o propósito desse tempo que Jesus está adiando a sua vinda é para que os pecadores e os perdidos se arrependam dos seus pecados, creiam em Cristo e sejam salvos. Jesus está dando oportunidade dos pecadores se arrependerem e crerem nele e serem salvos. A vontade de Jesus é que todos sejam salvos, mesmo sabendo na sua soberania que muitos vão rejeitar esse presente, que é a salvação. Jesus sabe que haverá pessoas que vão rejeitar a graça de Deus.